Bom dia, meus amigos e irmãos. Tudo bem com vocês? Eu queria destacar alguns pontos da lição de hoje, dia 10 de setembro. Discurso de batalha. O texto que nós vamos estar estudando nesta semana e na próxima encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 20. E nós podemos perceber que Paulo aqui aborda 4 pontos principais aqui desse texto. Na primeira parte, ele chama os cristãos a serem fortalecidos no Senhor. E ele chama realmente a todos a vestirem toda a armadura de Deus. E esse é o ponto do chamado para a batalha. Pois agora eles entendem que a luta deles não é contra seres humanos. E na carta de Paulo aos Efésios, ele deixou isso bem claro. Porque ele mostrou que em Cristo as barreiras entre as nações, as barreiras dentro da igreja, as barreiras dentro das famílias, são todas derrubadas. E os relacionamentos são agora restabelecidos. A união reina no coração daqueles que recebem a Cristo como Salvador. E agora que eles entendem isso, esse ponto importantíssimo que a nossa batalha não é contra pessoas, e sim uma batalha espiritual, então aí agora estão prontos para a batalha. Estão prontos para vestirem a armadura de Deus. Estão prontos para direcionar seus esforços na direção correta. Paulo também chama atenção, ele exemplifica os detalhes ali dessa armadura. O que significa o cinto, a couraça, os sapatos, o escudo, o capacete, a espada. E por fim, Paulo convida os crentes, agora armados e prontos para o combate. E Paulo agora mostra que esse é o segredo do sucesso deles. Confiança em Deus. E ele mostra aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós encontramos aqui, dito através de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 3 e 4, diz o seguinte: Ouça, Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Também encontramos aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, o profeta Jaziel animando o povo de Deus e também o rei Josafá dizendo o seguinte: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E Deus também concedeu uma grande vitória ali para Josafá. Então nós percebemos que a vitória dos grandes homens de Deus na antiguidade não foi pelo tamanho do exército ou pela quantidade de armas, mas a vitória eles receberam porque Deus deu a vitória de presente para eles. Cristo não disse aos seus discípulos que a obra seria fácil, mas ele disse que estaria conosco todos os dias. Todos os que quiserem ser soldados da cruz de Cristo precisam vestir a armadura e preparar-se para o conflito. Não devem ser intimidados por ameaças ou aterrorizados por perigos. Precisam ser cautelosos no perigo, mas firmes e corajosos ao enfrentar o inimigo e ao batalhar por Deus. A consagração do seguidor de Cristo precisa ser completa. Vocês nunca devem ser surpreendidos nem achados sem a sua armadura espiritual. Estejam preparados para qualquer emergência, para qualquer chamado do dever. Estejam à espera, vigiando quando a oportunidade surgir. Familiarizados com as profecias e com as lições de Cristo, não confiem, porém, em argumentos bem elaborados. O argumento por si só não é suficiente. Vocês precisam estar de joelhos, buscando a Deus. Devem sair para enfrentar o povo pelo poder e influência do Espírito Santo. Que possamos hoje vestir a armadura de Deus, orarmos e estarmos cientes que essa batalha é uma batalha espiritual. É ali que nós conseguimos a vitória, quando estamos de joelhos na presença de Deus. E que tenhamos todos um bom dia.